Hoje o RN no Ar recebe para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio o gestor de tecnologia da informação do Sebrae, o Carlos von Sosten. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bater um papo a respeito desse segmento, eu começaria perguntando a você como o Rio Grande do Norte está, né, diante aí de competidores, aqui mesmo na região do Nordeste. Como é que está esse segmento no nosso estado? A gente tem um ecossistema, né? O que é que a gente chama de ecossistema? Esclarecendo antes, né? É o conjunto desses empreendedores que estão interessados em investir nessa área da economia digital, os investidores, as instituições, a academia, parceiros. Então, isso forma um ecossistema. Esse ecossistema do Rio Grande do Norte, ele começou a trabalhar, existir de uma forma mais intensa desde 2012. E a gente tem sido pioneiro em várias coisas, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, já um projeto muito bem consolidado em desenvolvimento do Parque Tecnológico, do Instituto Metrópole Digital. A gente tem as incubadoras aí do Instituto Federal de Educação Tecnológica, da UNP, da própria UFRN, né? A gente tem hoje um grupo de investidores anjos se consolidando, começando a entender como é que funciona essa cultura. A gente tem outras instituições, o Sebrae, por exemplo, que tem tido um trabalho de articulação, de mobilização e de animação desse ecossistema. E, principalmente, a gente tem muitos empreendedores, jovens, mais experientes, maduros, interessados e olhando, né, para essa nova economia de uma forma muito interessada, né, buscando oportunidades reais de empreender e de gerar grandes negócios aí. Você falava do Parque Tecnológico Metrópole Digital. Imagino que seja uma iniciativa que tem fomentado muito esse segmento, até para descoberta de talentos, dando esse suporte aos empreendedores. Exatamente, o Parque Tecnológico ele cria condições para que a gente possa desenvolver aqui essa tecnologia, porque o importante é que a gente cria a experiência, o expertise, o conhecimento aqui na nossa região, porque é isso que vai gerar e movimentar a nossa economia local e deixar com que o cidadão, o norte rio-grandense, esse estudante daqui, esse empreendedor daqui, possa tirar proveito dessa nova economia, né? Porque senão o que é que acontece? A gente vira um mero exportador, às vezes, dessa mão de obra que a gente forma aqui com tanto esforço, com tanto sacrifício e depois não tem mercado para absorver, né? Então, o Parque Tecnológico cria diversas condições, atrai investimentos, atrai grandes empresas que começam a olhar aqui para a nossa região de uma forma diferente. Você começou a nossa entrevista falando em pioneirismo do Rio Grande do Norte e a minha pergunta é, nesse pioneirismo aparecem empreendedores apenas os jovens, os universitários ou não? Já existe gente que já está consolidada nesse segmento e que aproveita essa boa condição do Parque Tecnológico, esse bom momento que vive o Estado para investir nessa área digital também? A gente tem empreendedores hoje de todas as gerações, mas é verdade que existe uma concentração maior entre a turma jovem, porque é uma turma que já nasce muito conectada, né? Já está mais ligada com essas novas tecnologias, mobile, internet, né? E então eles têm muito mais facilidade. Mas nós temos empreendedores maduros que vieram de outros segmentos. Então, por exemplo, tem ex-empresários da indústria ou empresários do comércio que hoje estão investindo na área digital e que estão aprendendo, que estão buscando conhecimento e investindo em negócios nessa área. E como é que faz para pegar esse jovem imaturo, mas que familiarizado com o ambiente digital e transformá-lo em um empreendedor, né, quando muitas vezes se exige uma certa carga de responsabilidade e até mesmo de conhecimento técnico bem diferente do que ele está acostumado? Esse é o nosso principal trabalho e desafio hoje, né? É mostrar que existem oportunidades de empreender nesse segmento, mas empreender não pode ser uma coisa meramente intuitiva, né? A intuição é importante, o feeling é importante, mas ele precisa vir acompanhado de conhecimentos, de outros recursos que vão fortalecer esse empreendedor. Então a gente tem buscado trabalhar ações nesse sentido, de desenvolver essas capacidades e habilidades empreendedoras. A gente olha para o estágio de maturidade desse empreendedor e entende ele em 4 estágios, né? O estágio de curiosidade, que é esse jovem que ouviu falar que alguém criou um aplicativo ou criou alguma solução tecnológica e está se dando bem, está ganhando dinheiro e ele está curioso de saber como é que ele também pode entrar nessa. Já existe aquele que está no estágio mais avançado, ele já tem ideia do que ele quer fazer,
mas ele não sabe ainda como fazer, ele está no estágio de ideação. Né? Então, para esses dois grupos, curiosidade e ideação, a gente tem ações específicas. Aí já tem aqueles que estão mais avançados, estão no estágio de operação, por exemplo, já desenvolveram um protótipo ou um mínimo produto viável, já estão começando a testar, já tem clientes começando a usar suas ferramentas, ou já está começando até a monetizar, gerar um fluxo de caixa. Então, esses já estão no estágio mais avançado, não precisam de outras ferramentas. E tem aqueles que, felizmente, nós temos casos reais no Rio Grande do Norte, que já entraram no que a gente chama de tração. É quando a curva de crescimento dessas startups, dessas empresas, começa a avançar num ritmo acelerado. Então, elas começam a crescer muito rapidamente, porque é uma característica dessa economia. Né? Então, para esses aí já são outras ações, porque eles já têm outras necessidades. Então, a gente está procurando hoje criar diversas atividades para os grupos que estão divididos nesses estágios de maturidade. Hoje você falava que nós já temos empreendedores que estão nessa fase de tração, ou seja, já de sucesso bem encaminhado. Eu queria que você citasse aqui para a gente alguns exemplos, né, para que a gente pudesse avaliar, porque muitas das vezes a gente vê um bom case de sucesso e aí fala, olha que coisa bacana, e nem sabe que esse case de sucesso é nosso, é aqui genuinamente potiguar. Pois é, a gente tem, por exemplo, a OutGo, né, uma startup genuinamente potiguar, criada por um grupo jovem de empreendedores, que participou de um programa de aceleração do Sebrae, a Find.me também, que é uma startup hoje que está em São Paulo, foi investida por grandes grupos hoje lá do sul do país. E qual o produto dessas duas startups? A OutGo, ela tem um aplicativo voltado para casas de eventos, boates, bares que fazem shows. Ele organiza toda uma aplicação para essas empresas venderem seus produtos da melhor forma possível, interagindo através dessas ferramentas de smartphone, etc. A Find.me, ela tem uma solução para a segurança de empresas, também com base em tecnologias que eles desenvolveram ao longo do tempo. Tem a Fixit, que hoje está montando uma indústria no Rio de Janeiro, né, para produzir a órtese que eles desenvolveram através de impressão a laser com plástico termomoldável. Então, enfim, tem várias coisas acontecendo. Você falava a respeito de anjos, né, que aparece nesse momento. Anjo já tem até uma terminologia, porque realmente funciona como um verdadeiro anjo para esses empreendedores. Explica um pouco mais a respeito da participação e da importância desses anjos nesse momento de empreendedorismo. É muito importante entender isso, porque o empreendedor, em determinados momentos da construção do seu projeto, da ampliação do seu negócio, ele precisa de capital. Né? Num negócio tradicional, ele consegue isso de forma mais fácil com os bancos oficiais de financiamento, com essas linhas que existem aí já tradicionais, mas que exigem coisas que uma startup ou uma empresa de economia digital ela não possui. Então, para essas empresas da economia digital, o capital normalmente vem na forma de investimentos anjos. Né? Na verdade, a gente até fala assim, no começo são os 3 Fs, que é família, friends, amigos e fools, que são os trouxas. Os caras que investem, às vezes, achando que vão ganhar muito dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado, mas essa é uma fonte de capital para esses empreendedores. A família, às vezes, é um pai, é um tio, é um irmão que aporta dinheiro ali para ele começar o negócio. Ou então, amigos, ou investidores que acham que vão ganhar dinheiro muito rápido. Então, esse tem que ter mais cuidado. O investidor anjo já é um perfil diferente. É alguém que já tem uma certa experiência, uma certa maturidade, tem uma experiência empresarial anterior, então ele vem para a startup agregando muito conhecimento, o que a gente chama do smart money, o capital inteligente, porque ele não vem só com o dinheiro, ele vem também com conhecimento, com toda uma bagagem que ele traz. Por isso que ele é anjo, porque ele também procura dar mentoria no processo de crescimento daquele empreendedor. Então, esse recurso ajuda muito a startup. Né? Pode ser o fator decisivo para ela sair de um estágio, digamos, amador e se tornar profissional. Né? Sair de um estágio que não está crescendo para realmente começar a crescer. Então, o investidor anjo, hoje a gente já tem alguns investidores anjos aqui, tem o núcleo da Anjos do Brasil, que a gente conseguiu fomentar já há 2 anos. Esse grupo está organizado, são formados por empresários com muita experiência e eles têm hoje, e o que é muito interessante nesse nosso grupo, é que eles estão mais preocupados em melhorar o ecossistema. Eles apostam
é que vão, com a experiência deles, eles vão contribuir para esse ecossistema melhorar e aí então os bons negócios vão surgir depois. Você falava Anjos do Brasil. E os Anjos do Rio Grande do Norte? Já existe essa cultura no empresariado local também? Então, está começando, é algo tudo muito novo, né? É uma cultura que no Brasil a gente não tinha. A gente está meio que importando muita coisa, né? Mas a gente tem aí os pioneiros nessa área também, né? Os desbravadores, aqueles empresários que estão avançando, porque estão vislumbrando a possibilidade de se tornar um bom negócio, né, de criar condições para bons investimentos, porque tem outros vínculos, às vezes é um pai que está apoiando o filho, então está também entrando no ecossistema. Tem várias, né, são muitas variações aí. Mas, enfim, a gente tem hoje empresários aqui do Rio Grande do Norte olhando para esse segmento com o objetivo de investir nele. É isso, eu agradeço então a entrevista hoje aqui no RN no Ar. Vamos torcer para que esse segmento tão promissor, que ele realmente continue mais do que pioneiro, mas de muito sucesso aqui para o Rio Grande do Norte. Obrigado.